Olá, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos a este canal aqui na Oficina dos Escritores. Eu, Sirlene Catai, vou ajudar você a publicar o teu livro, independente de qualquer coisa, independente de editora, independente da vontade do vizinho. Eu vou te ensinar um passo a passo de como você vai publicar o teu livro. E eu até fiz uma colinha aqui de algumas coisas que eu quero abordar com vocês hoje. Bom, contar um pouquinho bem resumido da minha história. Eu levei 5 anos para publicar o meu primeiro livro. E quando eu publiquei meu livro, eu descobri que não era um livro. E eu descobri que eu paguei registro errado. Eu descobri que eu não fiz o registro oficial de livros. Enfim, joguei dinheiro fora, mas publiquei uma obra. Os direitos autorais ficaram resguardados porque isso eu consegui fazer. Mas o registro oficial da obra não era um livro. Coisas que acontecem, né? Isso porque eu levei 5 anos para fazer. E por que eu fiz isso errado? Você vai me falar, mas Helene, você é advogada, como que você errou fazendo isso? Normal, quando a gente não conhece como fazer. Por quê? Porque as editoras não contam pra gente o segredo. Elas querem que a gente fique amarradas nelas. E tá tudo bem pra quem concorda com isso, tá? O que acontece muitas vezes é que você vai atrás de uma editora, como foi meu caso, e a editora olha pra você e fala assim: isso daí não vende. Ou então olha para mim, olha para você como olhou para mim e diz assim: tem certeza que você quer investir nisso? Porque você vai gastar muito dinheiro e não vai vender. Ah, o Brasil não comporta esse tipo de conteúdo que era sobre educação financeira para criança. Ah, mas o Brasil não tem interesse nisso. Enfim, houve muitos nãos, muitas portas fechadas na minha cara. Eu levei a minha obra para várias editoras e um detalhe: a editora, para ver se ela vai ou não pegar a tua obra, o que ela faz? Ela manda você enviar a tua obra inteira, original, para ela por e-mail. E aí você fala: nossa, mas eu vou mandar minha obra? E se alguém copiar? Tem muitas editoras idôneas que elas não divulgam o conteúdo do autor. Mas a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? A gente lida com pessoas. E, enfim, toda editora pede para você mandar a tua obra inteira, original, para ela avaliar quanto vai ficar a tua publicação. E aí ela fala: depende de quantas páginas, depende de quanto, qual é o tipo de capa, qual é o tamanho do seu livro e um monte de coisa. Aí você já fica perdida, né? Fala: nossa, não pensei em nada disso, eu só queria publicar meu livro. Eu escrevi e queria publicar. E, gente, é tão mais simples e mais fácil do que você imagina. E eu trouxe aqui para você o tema de hoje é aqui, sobre o porquê publicar independente, e eu tenho alguns números aqui para compartilhar com vocês. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho dessa trajetória. Em 5 anos consegui publicar um que não era publicação. Aí depois eu fiz um livro em coautoria com outros autores, através de uma editora idônea também, foi super bacana, fizemos o lançamento em Santos, foi maravilhoso. E ali foi o meu primeiro livro oficial registrado, mas era já o meu segundo na minha cabeça, né? Aí, isso em maio de 2019. Em setembro de 2019, eu estava lançando o meu segundo livro, que na verdade era o terceiro, então, né? Na Bienal no Rio de Janeiro, através de uma editora, também super renomada, muito bacana. Muita gratidão a essa editora também. E aí veio, eu tirei o final de ano de férias e comecei a escrever em janeiro um outro livro, que seria meu quarto livro ou terceiro publicado. E eu estava já na metade do livro quando veio a pandemia. Isso foi no começo de março. E aí eu pensei, falei: nossa, eu estou escrevendo sobre pais para educar os filhos, mas eu acho que o que a gente pode pensar, o que eu posso ajudar mais essas pessoas, seria escrevendo sobre
autocontrole dos pais para lidar com essa situação. Aí eu comecei do zero, eu engavetei aquele sonho do quarto livro que era sobre pais para os filhos, para voltar só para os pais. E nada a ver com educação financeira, mas tudo a ver com autocontrole e desenvolvimento dessa habilidade, né, socioemocional, que a gente usa também nas finanças, que é o meu canal, o Meu Filho Rico. Então, de uma certa forma, estava ali casado com o meu conteúdo. Comecei a escrever no começo de março, meados de março. E em junho, dia 6/6, às 6h06 da tarde, eu já estava lançando o meu livro físico, materializado, independente, sem nenhuma ajuda de nenhuma editora, sem nada, tudo sozinha. E aí eu publiquei e foi um sucesso. Muitas pessoas, meus seguidores, curtiram, compartilharam, comentaram, compraram o livro no lançamento. Até hoje meu livro tá vendendo, super bacana. E muito bacana ainda, né, que as pessoas começaram a perguntar para mim: Sirlene, como assim você publicou um livro em 3 meses sozinha? Não, conta o segredo. Aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, como muitas pessoas perguntaram, eu criei o Oficina dos Escritores, para ajudar você a realizar esse sonho, que sempre foi o meu sonho também, em publicar meu livro. E foi assim. Aí nasceu, então, a Oficina dos Escritores. E todos os dias eu vou subir algum conteúdo aqui para vocês seguirem, para vocês ir tomando nota e copiando e fazendo. Esses conteúdos serão todos gratuitos. As lives, toda quinta-feira às 19 horas aqui no Oficina dos Escritores. As lives serão gratuitas. Aí eu separei alguns temas para falar com vocês, de pessoas que me perguntaram, e aí eu fui anotando. Aliás, se você tiver alguma dúvida, pode ser um tema também da live aqui. Então você me manda no direct aqui do Oficina dos Escritores, que pode ser o tema da live para você, tá bom? Então vai ter live aqui, ó. Por que escrever um livro? Posso publicar sozinha meu livro? Sobre o que eu escrevo? Como tornar um best-seller meu livro? Sirlene, seu livro é um best-seller? Calma, está no caminho. O que é um best-seller? Tudo isso vai ser o tema da live. Estrutura de um livro. Sim, o livro tem uma estrutura que tem que ser respeitada, e é este o motivo, um dos motivos, que o meu primeiro livro não virou um livro. Olha só que interessante. E não é por quantidade de folhas, tá? Detalhe. Outro tema que eu vou trazer aqui para vocês também, olha. Eu não sou conhecida. Como que eu vou vender meu livro? Eu não sou uma pessoa conhecida. Será que vai ser difícil de eu vender meu livro? Será que eu vou gastar dinheiro à toa? Legal esse tema, hein? Não sei como vender meu livro pela internet. Não adianta eu escrever um livro se eu não sei vender ele. Vai ser o tema da nossa live. E vai ser top essa live também. Não sei como vender meu livro pela internet. Outra live. Acho que não tenho conteúdo suficiente para escrever um livro. Gente, será que não? Eu vou te dar dicas poderosas para você rechear o teu livro de conteúdo relevante para o teu público. Como escolher a capa do livro? O que a capa influencia na venda? Como escolher um título? Porque às vezes você tem o teu livro e fala assim, nossa, e agora? Eu estou pensando num nome tal. E de repente esse nome não é o nome que vende. Então a gente tem que pensar como escolher o título. Olha que sensacional. Gatilhos de persuasão, tanto dentro como fora do livro. Então aqui são alguns dos temas que eu separei. No processo de mentoria, deixa eu falar, eu faço a mentoria também paga, para você já ir direto ao ponto. Como que funciona a mentoria? A mentoria é assim, a gente vai ter alguns encontros, eu vou estar te cobrando. Detalhe, eu não vou escrever o livro para você, eu não vou diagramar, eu não vou imprimir, eu não vou publicar.
Quem vai fazer tudo isso é você. E uma vez que você aprendeu tudo isso, você faz o quê? Replica para o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, para sempre, entendeu? Você não vai precisar nunca mais de uma editora. E o tema de hoje? Bom, eu tinha falado da mentoria, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Na mentoria, a gente vai tratar da estrutura do seu livro de forma adequada para que ele seja um livro reconhecido, independente da quantidade de folhas. Porque às vezes você vai falar, meu livro é fininho, meu livro é grosso. Independente, tá? Gatilhos do conteúdo do livro, do título e conteúdo. Digitação rápida. Gente, para tudo! Não consigo escrever rápido. Eu vou te ensinar como você escreve rápido. Tem também um bônus aqui de ortografia. Sirlene, como assim ortografia? Precisa corrigir o livro para que ele chegue até o leitor sem erro de português, para ele ficar top. E eu vou te dizer que vai ser um bônus de dentro da digitação aqui, de dentro da mentoria. Como você vai cadastrar teu livro, como você vai registrar teu livro, todo passo a passo, como você vai colocar o teu livro na internet, como que você vai vender o teu livro, algumas dicas. Veja bem, não sou responsável pela venda do teu livro. Isso quem vai fazer é você. Eu vou te dar as dicas como eu faço e tem dado muito resultado. Um detalhe, né? O livro, ele vai te dar autoridade, ele te traz autoridade, reconhecimento. As pessoas, depois que você escrever um livro, não tem como pensar, não é escritor. Você é uma escritora, você é um escritor. Você tem um livro publicado e registrado da forma correta, é aquela história assim, olha, depois que eu vi, não tem como desver. Uma vez que você virou escritor, ninguém mais te tira esse título. E você, dependendo do seu conteúdo, do que você colocar ali, e isso tudo eu vou te ajudar nas dicas, o teu livro pode sim se tornar um best-seller e você ser referência no teu mercado, na linha que você trabalha, seja ela qual for, tá? Pode ser técnica, pode ser emocional, pode ser desenvolvimento pessoal, pode ser aí cada um no seu quadrado. Você pode se tornar uma autoridade reconhecida ao publicar um livro. E é uma autoridade assim instantânea, porque você publicou o teu livro, você já é uma autoridade. Ninguém pode falar que você não é especialista naquilo. Você tem até um livro publicado. Olha que sensacional. Isso é o processo da mentoria, tá? Agora vamos lá. Agora que eu vou entrar no tema da live de hoje. Bom, se vocês tiverem dúvida, gente, mande no direct aqui que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você ou vai fazer uma live já explicando isso ou faz um post já direcionado para essa dúvida sua, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou contar um segredo que as editoras não contam. Como assim, Sirlene? Eu vou abrir a caixa preta. Olha aqui. Eu tô com uma colinha para não errar nos números, tá? Apesar de ser uma numeração bem facinho de lidar. Quando você escreve teu livro, ele tá lá no Word, tá? Esquece que tem que colocar imagem ou não tem que colocar imagem, ou tem que colocar gráfico ou não tem que colocar gráfico. Isso é para cada tipo de escritor, para cada tipo de livro, tem o seu perfil e tem o que é necessário para aquele livro. Tem livros meus que tem ilustração, tem livros que não tem, e tá tudo bem, entendeu? Então, você tá lá, o teu livro tá no Word e ele ainda não está diagramado em formato de livro. Sim, tem que estar diagramado em formato de livro para ele ser publicado, para ele ser impresso, né? Não para publicação efetiva, não precisa nesse primeiro momento. Mas imagina assim, olha, você escreveu o teu livro, tudo no Word e ele tá lá. Aí você vai o quê? Atrás de uma editora. A editora vai falar assim, me manda o teu original. Como eu sei disso? Passei por isso algumas vezes. Várias vezes. E aí a editora vai falar assim, bom,
eu não publico o seu livro porque seu livro não vende. Ou eu não publico o seu livro porque não é o perfil aqui da minha editora. Ou eu publico o seu livro e o preço é X. Só que eu não tenho, eu coloco o teu livro no meu site, mas quem tem o trabalho de vender, de fazer o anúncio e tal, é o escritor, entendeu? Como que funciona isso? Mais ou menos assim, olha, esquece que a gente tá numa pandemia, tá? A gente não tá, a gente tá numa vida normal, social. Você vai escolher o lugar onde você vai lançar o teu livro. Então, vamos supor, você escolheu um saguão de um shopping, ou uma biblioteca, ou um salão de festas. Você escolheu. Quem paga tudo isso é você, não é a editora, tá? Aí você escolheu o lugar, você tá lá, fez um cenário todo para ter a noite de autógrafo, então tem um violino tocando, você que pagou o violino também, tá? Ou um piano, uma champanhe, quem tá pagando tudo isso é o escritor, não é a editora, tá? Qual é o apoio que a editora te dá? Ela faz um banner para você colocar atrás de você na hora que você estiver autografando ou na entrada do, vamos supor, um buffet, tá lá na entrada do buffet, aqui, noite de autógrafos com autor, tal, tal. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer para você um banner, ela vai fazer, de repente, aquelas páginas, marca-páginas, para você dar de presente no meio do livro. E ela vai, tudo quem vai arrumar é você. Ela vai fazer essa contribuição. Ela vai te cobrar uma média de R$ 3.000 para diagramar o teu livro sem correção ortográfica. Para diagramar o teu livro, para você mandar as ilustrações, perdão. Você vai mandar as ilustrações para ela e ela vai ilustrar o teu livro. Então você vai indicar na folha 5 essa foto, na folha 10 essa foto. Você indica, aí ela vai diagramar para você. Então ela vai pegar o teu texto, vai pegar as suas imagens, vai fazer a diagramação e vai mandar para você aprovar. A capa, mesma coisa, você vai escolher a foto da capa, ou se vai ter texto, se vai ter ilustração, você vai mandar para a editora e a editora vai montar uma prévia do que seria a capa para você aprovar. Tudo isso, ela vai te cobrar uma média de R$ 3.000. Um pouco mais, um pouco menos, mas uma média de R$ 3.000. E ela vai te dar quantos livros? Uma média, vamos pôr, 30 livros. Você tá pagando R$ 3.000 para ter 30 livros. Olha quanto caro tá saindo para você cada livro. E detalhe, toda vez que você tiver que precisar de mais livros, você vai ter que pedir para a editora para ela te mandar os livros. E como que funciona essa compra do livro? Ela pode tanto trabalhar como royalties, por exemplo, o teu livro custa R$ 40, que é a colinha que eu fiz aqui. O royalties que ela vai te pagar é uma média de 20% sobre o preço do livro, o preço de venda do livro. Algumas cobram sobre o preço de venda, outras cobram sobre o preço do custo, do lucro menos o custo. Então, por exemplo, se o livro custa 40 e custou 15 para a gráfica imprimir, dos R$ 25, ela vai ficar com 80% e você vai ficar com 20%. Na melhor das hipóteses, ela pode vender, pagar o royalties para você sobre o valor de venda do livro. Então, por exemplo, de R$ 40 você fica com R$ 8 e ela fica com R$ 32, entendeu? Essa é uma média. E quando você publica independente? Aí o negócio inverte. Por quê? 100% do lucro é seu. A obra é sua, o registro da obra é seu, a capa é sua. Como assim a capa é minha, Sirlene? Eu que fiz? É assim que funciona, olha. Cada editora, por exemplo, ó, eu tenho um livro hoje publicado por uma editora X. A minha capa, eu comprei dela
para eu levar para qualquer editora ou para eu publicar independente. A escolha é minha. Eu tenho um contrato com a editora por 3 anos. Aí, como advogada, revi o contrato e eu posso rescindir sem multa a qualquer tempo. Não tá tendo necessidade de rescindir, porque eu fiz um outro combinado com ela e ficou tudo muito bem resolvido. Mas o meu livro independente, eu vendo ele a R$ 40. Ele me custa, em média, R$ 15 por edição. R$ 25 é lucro 100% meu. Mas não é a venda do livro que você já viu que se você for receber royalties, Sirlene, mas vale a pena. Imagina, você daqui 10 anos tá vendendo seu livro ainda e só recebendo royalties. Legal. Quando você já tem um nome, já tá renomado, as pessoas já te conhecem e o teu nome tá sempre em questão, sempre em voga, tal, como que funciona? A pessoa procura pelo teu nome, acha você lá no Amazon ou acha você lá na tua editora e ele vai até lá, compra, quem entrega é a Amazon, quem entrega é a editora e você tá recebendo só o royalties. Isso é legal. Mas até chegar nessa fase, se você ainda não é uma pessoa reconhecida, de renome, que tem muitos seguidores, pessoa assim que as pessoas comprariam qualquer coisa de você, você ainda está galgando esse patamar, como que funciona? Você vai ter que anunciar o teu livro, porque senão não vai vender. Você vai ter que fazer anúncios, lives, olha, esse é meu livro. E aí você vai indicando, e é como eu faço, e dá muito certo. Aumenta o número de seguidores, aumenta o número de engajamento, aumenta o número de pessoas querendo mais. Que a pessoa que comprou um livro só, ela vai querer o segundo, ela vai querer o terceiro. Por quê? Porque o seu conteúdo é relevante para quem te segue. Isso é muito bacana, tá bom? E aí, você pensa agora, olha, você pagou R$ 3.000 para uma editora para ela publicar o teu livro. E ainda, toda vez que você vende o teu livro, você recebe 20% ou do preço de venda ou do preço do lucro menos o custo. Imagina quanto trabalho você tem para levar público para comprar o teu livro para ganhar menos de R$ 8. Então, acaba desestimulando, né? Então, como que a gente faz? Publique independente, você não vai gastar os R$ 3.000. Você vai gastar o preço da mentoria, por exemplo, que você vai replicar isso para todos os outros livros seus. Você vai gastar bem menos em diagramar, em imprimir. Com R$ 3.000 você imprime um monte de livros. Olha que fantástico. E assim, olha, uma outra vantagem também de publicar independente. Além de você ter 100% do lucro seu, a capa é sua. Você muda quantas vezes você quiser. Se você tá por uma editora e você mudou de editora, a capa fica para eles, você tem que fazer uma outra capa. Por isso que muitos autores, escritores, falam, nossa, o fulano escreveu o mesmo livro com outra capa. Não, porque ele mudou de editora, entendeu? O conteúdo é o mesmo, mudou a capa. Por quê? Porque a capa ficou para aquela editora, agora ele vai fazer um outro lançamento com outra capa. E assim vai por diante. Uma outra coisa, você não gasta um valor tão alto assim para diagramar o teu livro. Primeiro, se você tiver algum conhecimento de tecnologia, você mesmo faz a diagramação do teu livro, porque tem um monte de tutorial no Google ensinando. E na mentoria eu também dou algumas dicas sobre isso. Mas você pode contratar alguém e eu te indico também algumas plataformas que tem freelancers que faz num preço muito melhor. A capa é um outro detalhe. Se você tiver, porque assim, são coisas diferentes, tá? A gente olha, por exemplo, um livro, esse aqui é o que eu escrevi sozinha. Você fala, esse aqui é o livro, mas são duas coisas distintas. O miolo e a capa. A capa vem
as orelhas, tá vendo? E a parte do meio é o miolo. Essa parte é uma diagramação e essa parte é outra diagramação. Isso tudo eu vou indicando para vocês e vai ter uma live também explicando esses detalhes aqui para vocês, tá? Você tem domínio sobre o teu conteúdo, você escreve teu livro. Você passa a ter, eu vou te ensinar a fazer o registro da autoria da obra, do registro do livro, da ficha do livro e da capa do livro. Isso tudo a editora não te ensina e ela não tem interesse em ensinar, por quê? Porque toda vez você vai pagar os 3.000 para cada livro e assim vai sucessivamente. Então você pode ter bem menos gastos e ganhar muito mais dinheiro vendendo o seu livro, vendendo a tua obra, vendendo o teu conhecimento através do livro, contando a sua história através do livro. Olha que fantástico. Eu estou escrevendo um outro livro agora, que é o Neta Milionária, que conta a história de vida da minha mãe, a minha e da minha filha. E vem toda uma história, tem muita superação ali dentro. É um livro mais de... Ele vai contar a minha história, mas ele é muito mais empoderamento para te dar força para fazer do que qualquer outra coisa. Só que esse livro eu tô um pouquinho mais tranquila em terminar ele, não vou fazer ele provavelmente em 3 meses, porque não tenho essa preocupação agora. Eu tô ainda trabalhando na venda deste livro. Este livro aqui, ele vende todo dia sai venda dele. Então, a minha autoridade é sobre educação financeira e é esse o foco. O Neta Milionário é mais desenvolvimento pessoal, empoderamento, poder da mulher, né? E não é bem o foco do meu trabalho, é mais assim um tira-gosto que... Sabe aquela história de falar assim, quero contar a minha história? E de repente a minha história não é nem tão interessante assim, de repente nem venda. Mas não é o foco, né? O foco já foi que era escrever o conteúdo desses. Aquele livro que eu falei para vocês, que em janeiro eu comecei a escrever, e eu parei por conta da pandemia para escrever esse outro livro, eu retomei ele. Então, provavelmente ele saia bem mais rápido do que o Neta Milionária. Olha, sensacional, né? Então é isso. Uma vez escritor, gente, nunca mais deixa de ser. A gente se apega tanto a isso, a gente se apaixona tanto, porque assim, ó, quando alguém pega o meu livro, lê e posta na rede social e agradece, fala assim, Helene, obrigada. Você mudou minha vida. Os 40 reais não paga isso. Não paga. Não tem preço ouvir das pessoas, obrigada, você mudou minha vida. Obrigada, eu precisava disso. Nossa, que bom que alguém pensa assim, obrigada. E olha, eu só tenho a agradecer. A minha vida, assim, olha, mudou da água para o vinho depois que eu publiquei o meu livro. Me tornei autoridade, reconhecida, os livros vendem todo dia. O meu foco não é ganhar dinheiro vendendo livro. O livro é para demonstrar, para abrir portas, para crescer, sabe? E isso, gente, uma vez visto, não tem mais como desver. E é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês que ficaram por aqui comigo. Gratidão. Tem as lives que eu vou fazer toda quinta-feira, então me segue aqui e eu te vejo nos posts também. Me manda aí as suas dúvidas, tá bom? Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Olha, muito obrigada.